Bom dia, turma! Então, vamos acompanhar agora a explicação da aula 43 de língua portuguesa do 8º ano. Nesta aula, nós continuamos analisando romances de aventura, que é o romance do Robinson Crusoe, e nós vamos estudar resumo, o gênero textual resumo e coesão referencial. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos o conteúdo, da aula 43, o conteúdo coesão referencial, que nós já estamos vendo aí algumas, nas últimas aulas nós já temos entrado em contato com esse conceito de coesão referencial. Então, o que seria essa coesão? Então, a coesão referencial é quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. E esses termos podem ser o quê? Palavras sinônimas, por exemplo, amor, se eu disser assim, Robinson Crusoe, eu posso dizer o rapaz, o homem, posso substituir por pronomes, como ele, e assim por diante. Então, coesão referencial é quando eu faço essa retomada de termos que já foram ditos anteriormente no texto, mas de forma que eu não deixo o texto repetitivo. Então, eu vou trocando esse termo por outras palavras, por pronomes, e vou fazendo a ligação entre eles e dando continuidade no texto, vou dando progressão ao texto, certo? Outra função da coesão referencial é que ela permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Então, eu usando um pronome, então assim, eu já sei que aquele pronome ele, por exemplo, vai se referir ao Robinson Crusoe, que, por exemplo, o rapaz vai se referir a ele e assim por diante, certo? Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Robinson Crusoe viveu uma grande aventura. Ele é um personagem da literatura mundial. Então, nós temos aqui o pronome ele, substituindo o termo Robinson Crusoe, certo? Então, esse mecanismo de coesão referencial nós usamos bastante na nossa produção, nas produções de texto feitas em sala de aula. A professora sempre chama a atenção de vocês para na produção textual, para termos esse cuidado de não repetir palavras, de retomada, nesse sentido aí. Então, nós temos um trecho aqui mais um trechinho do livro Robinson Crusoe, certo? Esse trechinho aqui, ele é continuação de um trechinho que tem na página 120 do livro de vocês. Até a professora pegou aqui, ó, o livro, deixa eu ver se vai caber aqui embaixo, ó. Então, esse trechinho que tem aqui na trilha de aprendizagem é continuação desse trecho aqui do livro de vocês, que está na página 120, certo? Então, nós temos aqui na página anterior aquele trechinho que nós vimos, que nós já lemos, na aula anterior, na introdução do romance de aventura, onde o Robinson Crusoe vai falar lá do conflito entre ele e o pai dele, que o pai dele quer que ele tenha uma vida estável, assim, que ele vai ter uma profissão normal, digamos assim, como todos, uma vida bem estabelecida na cidade lá onde eles moram. O Robinson Crusoe tem vontade de viajar o mundo de navio, Ele quer desbravar o mar, digamos assim. Então, esse trecho está na página 119. Aí tem mais um trechinho aqui na página 120, que não tem na trilha de aprendizagem de vocês, ó, página 120. Então, se vocês lerem aquele trechinho ali, que é esse trechinho aqui da página 120. Então, quando vocês lerem o trecho aqui da trilha de aprendizagem, tem algumas coisas que vocês não vão conseguir fazer referência. Não vão conseguir referenciar sem ter lido esse trechinho aqui da página 120. Então, vocês voltem, peguem o livro de vocês, olhem lá, façam a leitura desse trechinho aqui, certo? Tá? Que daí vocês vão ver, conseguir fazer a ligação bem certinha das palavras aqui, do que vai ser referenciado aqui
nos termos referenciados aqui no textinho, certo? Então, vamos lá continuando. Façam a leitura dessa continuação, aqui desse trechinho de continuação, e vocês vão ver o que está dizendo aqui. A prof não vai fazer a leitura com vocês, certo? Então, nós temos esse trecho primeiro aqui em cima, sem ter marcados elementos de coesão referencial. O trecho aqui de baixo é o mesmo trechinho aqui de cima, só que aqui foram destacados os elementos de coesão referencial do texto, que são pronomes. Tá? Então, todas essas palavrinhas aqui destacadas são pronomes, e eles são elementos de coesão referencial, certo? Então, a professora só vai fazer a leitura de alguns trechinhos aqui, só para vocês terem noção do como que os pronomes funcionam como coesão referencial. Por exemplo, quando Robinson Crusoe diz assim, mas pobre de mim, esse mim se refere a quem? Ao próprio personagem. É um elemento de coesão referencial, porque está se referindo ao narrador personagem. Essa boa disposição passou como um relâmpago. Então, o que é essa boa disposição? Então, essa, vocês vão conseguir fazer a referência dela lá naquele trechinho da página 120 do livro de vocês. Por quê? Porque lá está dizendo assim, que de tanto o pai do Robinson Crusoe reclamar que ele vai sair pelo mundo, então assim, ele chegou a chorar. Então, assim, o Robinson Crusoe ficou comovido e decidiu que ele não viajaria mais de navio, ele não ia se aventurar no mar. Porém, então, essa decisão que ele tinha tomado, né, durou pouco tempo. Essa boa disposição é a decisão dele de não desbravar o mar, certo? E para evitar desde então, esse desde significa daquele momento lá em diante, né? As importunações do meu pai. Esse meu é pai de quem? Pai do Robinson Crusoe. Então, de novo, aqui a referência, meu pai se referencia ao quê? Ao pai do Robinson Crusoe. Deliberei ausentar-me. Então, esse me faz referência ao narrador personagem. Sem me despedir. Referência ao narrador personagem, que é o Robinson Crusoe. A despedir dele. Quem que é esse dele? É o pai. Então, vocês façam novamente a leitura desse trecho, observando todos esses pronomes a quem ele está se referindo, certo? Aí vocês vão conseguir, assim, compreender bem certinho, né? Fazer a ligação, a relação, né? É verdade, realmente, todos os pronomes, eles fazem referência a algum personagem, a algum termo, alguma situação que já foi dita anteriormente no texto, ok? Aí, continuando na próxima página aqui, então nós temos o conteúdo do resumo, certo? Que vai estar pedindo o quê para vocês fazerem nessa parte aqui? Vocês fazerem um pequeno resumo do trecho que nós lemos aqui, certo? Aí nessa página vai ter algumas, né, falando o que é resumir, né, que é traçar em poucas linhas os fatos essenciais e mais importantes do texto que vocês leram, e assim por diante, certo? E aqui terão várias dicas de como se fazer um resumo. Então, a professora não vai fazer essa leitura aqui com vocês, porque é bem autoexplicativo, bem fácil, certo? E daí, a atividadezinha aqui é vocês fazerem o quê? Vocês mesmos vão fazer o resumo, Agora, vamos finalizar a aula vendo um possível resumo para o texto que lemos. Então, aqui tem um exemplo de um pequeno resuminho e vocês vão fazer o próprio resumo de vocês no caderno. Façam, que provavelmente a professora vai pedir foto, alguma coisa desse resuminho aqui, certo? Que vocês já estão bem acostumados, né, a fazer resumos e então treinar um pouquinho. Vamos lá então para as atividades. Então, aula 43, atividade 1. Então, a primeira questão é com relação ao resumo. Então, nós temos aqui 4 afirmações, né, do que é o resumo, do que seriam resumos.
Aí vocês vão analisar o que, ó? Estão corretas. Quais dessas afirmações aqui são corretas com relação ao resumo? Ó, é a 1. A 1 e a 4 estão corretas? A 2 e a 3 estão corretas? A 1, a 3 e a 4 estão corretas? Ou a 1 e a 2 estão corretas? Então, vocês vão analisar de acordo com o resumo e vão marcar uma alternativa correta aqui, tá? Vamos marcar uma das alternativas, que vai ser um desses grupos aqui de afirmações que estarão corretos. Só um deles, ok? A questão número 2 é com relação à coesão referencial. Então, vocês vão marcar uma única alternativa. Então, o que seria, né, a coesão referencial? Ou melhor, a coesão referencial é útil em todos os tipos de textos, pois ela é. Então, leiam as alternativas e marquem a correta, ok? Boa aula para vocês, bons estudos e qualquer dúvida é só chamar a prof.